Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ajudar o seu José a resolver um grande problema que ele está tendo na empresa dele. Ele trabalha para uma empresa que presta serviços para o estado, tá? Esses dados aqui são fictícios e o seu José também é fictício. O seu José, para vocês que não sabem, é a persona do nosso canal, Power Dicas. Então, o José ele vai enfrentar vários desafios, tá, do trabalho dele. E esses desafios eu tenho certeza que também são desafios que vocês encontram no trabalho de vocês ou na faculdade. E juntos aqui com o seu José, nós iremos resolver esses problemas. Então vamos aprender a trabalhar com Excel, né, no modo mesmo prática. Beleza, pessoal? Então desde já peço para que vocês curtem, né, comentem, compartilhem, dê sugestões aí nos comentários de problemas que vocês enfrentam no trabalho com Excel e gostaria que eu gravasse um vídeo explicando como solucionar da melhor forma. Isso ajuda, pessoal, nosso canal a crescer. Isso é muito importante para nós. Beleza? Então no vídeo de hoje, o José, ele tem essa base de informações aqui, ó, que é nada mais nada menos que uma base de chamados que a empresa dele recebe para resolver dentro do município e nos bairros, tá? Então são dados fictícios. Esses dados aqui, ó, na coluna A contém o número do chamado, né, um controle. Aqui na coluna B vai ter a data que o chamado foi aberto. Aqui na coluna C a cidade na qual o chamado vai ser atendido, ok? Na coluna D nós temos o bairro. Depois na coluna E nós temos o problema que vai ter que ser solucionado e o status, se foi solucionado, se está pendente, enfim, são dados fictícios, tá, pessoal? Qual é o trabalho do José, tá? Essa nossa base aqui, ela tem 131 chamados, né? Então aqui é fictício, como eu disse, não reflete a realidade, mas no dia a dia de vocês, com certeza vocês vão trabalhar com a base de dados bem maior. E aí qual o problema do José, né? O gerente dele pediu para que ele alimentasse esse indicador de ocorrências. Aqui do ladinho, ó. Esse indicador de ocorrências pede para que ele me diga a quantidade de chamados, a quantidade de chamados por status e aqui um somatório deles. Então ele tem que me dizer quantos chamados estão solucionados, quantos estão pendentes, quantos está cancelado e aqui o total. Aqui também o total de chamados por problema, aí a quantidade de esgoto estourado, faltas de água, falta de energia, quedas de árvore. Então ele tem que fazer a contagem de cada um desse tipo de problema que foi aberto chamado. E depois ele vai querer a quantidade de chamados por mês, com o total aqui também, e a quantidade de chamados abertos em janeiro, fevereiro e aqui a cereja do bolo. Ele quer saber a variância, ou seja, quanto que variou de negativo ou de positivo do mês atual, ó, M0, então nós estamos em fevereiro, em relação ao M-1, ou seja, o mês anterior, né, que é janeiro. Então nós temos que criar esse indicadorzinho aqui, ok? E como vocês perceberam, aqui não tem coluna de mês, só tem coluna de data do chamado. Então nós vamos ter que criar uma coluna, que eu já deixei aqui ela vazia. Nós temos que criar essa informação do mês. Então nós vamos aprender uma fórmula para fazer essa conversão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é criar essa coluna de mês que nós não temos. Nós temos a coluna de data do chamado, ok? Então, para criar a coluna de mês, nós vamos aqui renomear essa coluna para mês. Primeira coisa, mês. E depois nós vamos utilizar a fórmula texto. Então, igual texto. O que essa fórmula faz? Ela converte um valor em texto em um formato específico. Então, nós vamos abrir o parêntese aqui e vamos escolher qual célula nós queremos converter. Nós queremos converter essa célula aqui que contém a data do chamado.
em seguida ponto e vírgula, então nós colocamos aqui o ponto e vírgula, e depois o formato do texto. Sempre o formato tem que ser especificado entre aspas simples, ok, pessoal? Então, ó, abre aspas, e você vai colocar agora o formato que você quer esse texto. Então, para me dizer o formato do mês por extenso, eu só preciso digitar 4 vezes o M. M de quê? M de mês. E aí você fecha as aspas e fecha o parêntese. E ele vai te dar o nome do mês por extenso. Então aqui o chamado foi aberto dia 22 de janeiro, o mês de janeiro. Depois de fazer isso, apenas arrasta a fórmula até lá embaixo. Ok, pessoal? Então, primeiro problema solucionado, utilizando a fórmula texto. Tá? Depois disso, nós iremos começar a fazer os nossos preenchimentos aqui dos indicadores, ok? Para isso, nós vamos utilizar a fórmula conte-se. Essa fórmula, como o nome já diz, ela vai fazer contagens com filtros, né? Podemos dizer assim, com filtragem com filtros, né? Vamos utilizar essa fórmula para poder solucionar a maior parte dos nossos problemas aqui dos indicadores, ok? Então, para iniciar, vamos responder o primeiro indicador, quantidade de chamados. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar a fórmula conte-valores. O que a conte-valores faz? A conte-valores, ela vai contar células que não estão vazias. Então, se a célula não está vazia, ela está preenchida. Então, no nosso caso aqui, basta selecionar a coluna inteira da coluna A, que tem o número do chamado. É um dado que nunca vai faltar, ele nunca vai vir em branco. Até porque para que seja aberto um chamado, ele vai ter que ter uma identificação. Então, é um dado que não fica em branco. Então, seleciona a coluna A e depois você vai colocar -1. Mas por que -1? Como falamos, a fórmula conte-valores, ela vai contar espaços ou células, na verdade, que não estão vazias. E a célula que contém o nosso cabeçalho não está vazio. Logo, ele vai contar também com o cabeçalho. Como nós não queremos contar o cabeçalho, porque ele não é um valor, ele é simplesmente um indicativo informando o que tem naquela coluna, ele não serve para nós. Por isso, eu vou colocar o -1 para desconsiderar a contagem dessa linha que tem o cabeçalho. Depois disso, é só dar um Enter e ele vai dizer para nós quantos chamados nós temos. Então, nós temos aqui 131 chamados. Se quisermos tirar a dúvida, nós podemos selecionar aqui a célula A2, que é o nosso primeiro chamado, segurar o Shift e o Ctrl e em seguida a seta para baixo. E aí ele vai selecionar todos os dados até a última linha. E aqui ele faz a contagem para nós, ó, 131 chamados selecionados, ok? Então, nossa fórmula está corretinha. Agora, para o próximo indicador, nós precisamos dizer a quantidade de chamados abertos por status e somar todos eles. Então, vamos logo fazer a nossa fórmula de soma. Inclusive, eu já mostrei para vocês como que faz a fórmula soma em um vídeo anterior, ok? Se você quiser tirar dúvida, vá lá no nosso canal, na playlist Excel e procure pela videoaula que nós explicamos como utilizar soma e atalho de soma, ok? Então vamos utilizar aqui a fórmula soma, igual, soma, abre o parêntese e seleciona o intervalo que eu quero somar. Eu quero somar todo esse intervalo aqui, ó, que são os 3 tipos de chamados. Em seguida, fecho o parêntese e dá um Enter. Ele vai aparecer zerado porque eu ainda não coloquei nenhuma informação aqui nas nossas quantidades de chamado aberto. Então vamos lá. Para fazer a contagem do tipo de chamado solucionado, nós vamos utilizar o conte-se. Então, igual conte.se. Ele vai contar com alguns critérios. Então, o intervalo que nós queremos contar é o intervalo onde está nossos status. Então, é a coluna F.
selecionar a coluna F. Em seguida nós vamos utilizar o F4 para bloquear uma vez essa coluna. Se você estiver utilizando o notebook, muito possivelmente você vai ter que pressionar a tecla Fn e depois a tecla F4. Essa ação faz com que ao arrastar a nossa fórmula, o campo não arraste junto, porque nós só queremos considerar exatamente a coluna F. Então ela não pode se arrastar para a coluna G ao arrastarmos a fórmula para o lado, ok? Então depois de bloquear uma vez e selecionar o intervalo que nós precisamos, nós vamos agora selecionar o critério. O critério é que ele seja um chamado do tipo solucionado. Então seleciona ele e em seguida bloqueia duas vezes. Então o F4 duas vezes. Por quê? Porque quando você arrastar a fórmula para o lado e em seguida para baixo, vai ficar bloqueado para movimentar apenas para linhas, né? Para colunas ele não vai bloquear, ok? E aí, em seguida, fecha o parêntese e dá o Enter. Pronto, então nós temos 44 chamados no estado solucionado. E aqui, pessoal, que ele já começa a somar aqui, ó. Então, só precisa agora arrastar a fórmula para o lado, até o nosso último tipo de chamado, que é o cancelado. Pronto, então nós temos aqui a quantidade de chamados por status e a somatória dele, que dá 131 chamados. A mesma lógica nós vamos utilizar para o próximo indicador. Ele pede para que a gente faça a quantidade de chamados por problema. Então nós vamos aqui só copiar a fórmula da soma, ok? E ajustá-la para que ela também selecione o chamado queda de árvore. Por quê? Porque quando eu copiei a fórmula da soma do indicador de cima, ele só considerou 3 tipos de chamados. Então ele só considerou as 3 linhas para a direita. E agora eu preciso selecionar, fazer a soma, a contagem, né, de problemas, e são 4 problemas. Então preciso aqui, ó, só ajustar para que ele considere esses 4 problemas. Então seleciona e dá um Enter, ok? E agora nós iremos fazer a mesma lógica, né, que é o conte se. Mesma fórmula, igual conte se. E eu quero contar o que? Eu quero contar a quantidade de chamados por problema. E essa informação está aqui na coluna E. Então seleciona a coluna E, ele vai contar tudo que está dentro da coluna E. E aí em seguida você bloqueia uma vez utilizando o F4. Depois você vai selecionar o critério, que no nosso caso aqui é o esgoto estourado. Seleciona ele e em seguida bloqueia duas vezes e fecha parênteses. Então ele vai contar nesta coluna E quantas vezes aparece o esgoto estourado. Depois é só arrastar a fórmula para o lado até nosso último indicador, que é a queda de árvore. Opa, arrastei demais aqui. Pronto. Então aqui ele já faz também a nossa somatória, ok? Agora o nosso próximo indicador é a quantidade de chamados por mês. Lembra que a gente não tinha informação de mês que a gente criou aqui? Nós vamos utilizar ela também para fazer a contagem. Antes nós vamos fazer a soma, né? Para somar janeiro e fevereiro a quantidade de chamados. Então utiliza a fórmula igual soma, abre parênteses e depois seleciona os 2 meses aqui, ó, janeiro e fevereiro, e fecha o parênteses. E já vai começar a somar. Então vamos fazer agora a fórmula do primeiro mês, que é janeiro. Ele quer saber a quantidade de chamados abertos no mês de janeiro. Então conte se também, igual conte.se, abre o parênteses, seleciona a coluna G, onde tem os meses, e bloqueia uma vez, ponto e vírgula, e o mês que nós estamos avaliando. Nesse caso aqui, como nós vamos analisar somente 2 meses e um está abaixo do outro, não precisa fazer bloqueio, tá? Ele vai ajustar a fórmula pegando a próxima célula de baixo, então não bloqueia aqui a célula onde está o mês que nós estamos fazendo a contagem. Só fecha o parêntese e dá um Enter.
e arrasta para a célula de baixo, ok? E aí ele vai contar quantos tem de fevereiro. Ok, pessoal? Depois disso, nós vamos montar o indicador principal, que é a variância. Como nós vimos, né? O gerente do José, ele precisa entender se a quantidade de chamados aumentou ou diminuiu do mês atual, que é o M0, em comparação ao mês anterior, o M-1. Okay? Só de cara aqui nós já vimos que aumentou, né? Em janeiro foi 48 chamados abertos, em fevereiro 83 chamados abertos, ok? No nosso estudo de caso. E aí o que o José vai fazer? Ele vai fazer uma fórmula de divisão simples, que é o M0, que é o mês atual, dividido pelo M-1, que é o mês anterior, menos 1. E aí ele vai me dizer a variância em percentual, tá? É interessante que você coloque esta célula no formato de percentual, porcentagem, tá, pessoal? Então você vai selecionar a célula, se não tiver no formato de porcentagem, aqui na guia página inicial, aqui na categoria números, você vai selecionar aqui o estilo de porcentagem para que ele fique nesse formato de percentual, ok? Então nós vemos aqui que ele realmente aumentou 73%, né, o número de chamados de fevereiro em relação a janeiro. E por que mudou de cor? Isso aqui é uma formatação condicional, que vai ser um tema de uma próxima aula da gente. Vou ensinar para vocês como é que funciona a formatação condicional. E se caso fevereiro fosse menor que janeiro, que cor apareceria aqui? Vamos fazer uma simulação. Eu vou digitar aqui um número menor que janeiro em fevereiro, aqui, ó. Vou colocar 43. E aí ele nos mostra o valor da cor verdinha, porque houve uma queda, tá vendo? Uma queda de 10% na abertura de chamados de fevereiro em relação a janeiro. Isso é muito bom. Essa variância negativa aqui é muito boa, tá? Porque significa que a empresa não teve tantas ocorrências para atender. Isso para o estado, né? Para a empresa do José é ruim porque ele vai ter menos comissionamento. Então, o ideal que para a empresa do José o mês atual ele esteja cheio de chamados para garantir a empregabilidade do José e de outros da empresa também, né? Então vamos a um Ctrl Z aqui para voltar ao que estava antes. Então pronto, pessoal, José resolveu o problema dele. Ele vai mostrar agora para o gerente dele os indicadores da empresa. E o interessante é que esse tipo de indicador ele facilita a análise, porque uma vez que eu tenho ele construído, eu vou só alimentando com as bases aqui, ó, uma abaixo da outra. Lógico, respeitando a limitação do Excel de 1.400.000 linhas, né? Então, 1.004 linhas. Então, tem que respeitar isso, ok? Fora isso, ele vai conseguir fazer essa análise de modo rápido, né, estratégico, e ver onde ele pode atuar, né? Então, o José resolveu o problema dele. Acredito que você que mexe com Excel, está assistindo esse vídeo, deve ter se deparado com uma situação como essa. E essa é uma forma simples, rápida e eficaz de resolver o problema. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, tá? Como eu disse, se você gostou, curta, compartilha aí, comenta, dê sugestões de vídeos aí nos comentários, deixe sugestões de vídeos aí no comentário, que ajuda o nosso canal, né, a crescer bastante, ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.